E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O mercado da bola no futebol brasileiro nunca para, mas o que surgiu nas últimas horas promete abalar as estruturas e incendiar a web. O nome que vem sendo falado em todos os cantos é Arrascaeta, o maestro uruguaio do Flamengo, que aparentemente estaria prestes a vestir a camisa do Palmeiras. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, correu rápido pelas redes sociais, e a sensação é de que estamos diante de uma verdadeira bomba, daquelas que fazem torcedores perderem o sono. Imagine só, um jogador que se tornou referência no Flamengo, responsável por momentos históricos e viradas épicas, de repente estaria de mudança para um rival direto, em um movimento que muitos já começam a chamar de traição. A ansiedade aumenta porque ninguém esperava um desfecho assim, e a especulação só cresce com cada postagem de jornalistas esportivos, com pequenas pistas sendo analisadas em detalhes, desde fotos enigmáticas até comentários enigmáticos em redes sociais. A torcida do Flamengo, que sempre se orgulhou da lealdade de seus ídolos, agora vive um misto de incredulidade, raiva e tristeza, enquanto o Palmeiras, por outro lado, saboreia a possibilidade de ter em seu elenco um dos grandes talentos do futebol sul-americano atual, pronto para desequilibrar partidas decisivas. As conversas sobre Arrascaeta no Palmeiras não são recentes, mas o que chamou a atenção nos últimos dias foi a intensidade dos rumores e a frequência com que jornalistas renomados começaram a citar negociações avançadas. Fontes não oficiais indicam que o clube paulista estaria disposto a oferecer um contrato vantajoso, combinando valores altos de salário com bônus por desempenho e metas coletivas, algo que mexe com o interesse de qualquer jogador. Enquanto isso, no Flamengo, a movimentação nos bastidores parece ainda mais intensa, reuniões, tentativas de renovação, propostas ajustadas, e ainda assim, o clima é de incerteza, porque o uruguaio parece inclinado a considerar a mudança. É aquela típica situação em que todos se perguntam, o que está acontecendo de verdade? A imprensa esportiva se divide entre especulação e confirmação, e torcedores não param de discutir nas redes sociais, criando teorias e cenários improváveis. A narrativa que se forma é de que Arrascaeta, mesmo amado e idolatrado, está diante de uma escolha que pode marcar sua carreira para sempre, e cada detalhe sobre sua decisão é analisado com lupa, de treinos a encontros com diretores, deixando claro que a história ainda está em construção e promete capítulos explosivos nos próximos dias. O impacto da possível saída de Arrascaeta do Flamengo vai além do campo. A questão emocional, o peso da história e a relação com a torcida entram em cena, transformando um simples rumor em um fenômeno que mobiliza milhares de pessoas. Internamente, nos bastidores do Flamengo, a discussão sobre estratégias futuras, reposições no elenco e até mudanças de esquema tático já estaria acontecendo, porque perder um jogador desse calibre exige planejamento imediato e visão estratégica. Por outro lado, o Palmeiras vê uma oportunidade histórica de consolidar um elenco competitivo, capaz de brigar em várias frentes, e a possível chegada do uruguaio seria interpretada como um movimento ousado, de quem quer reforçar não apenas o time, mas também a mensagem de força e ambição do clube. Cada capítulo dessa novela esportiva é acompanhado de perto, e a torcida, entre desconfiança e esperança, faz questão de manifestar sua opinião, seja em grupos de WhatsApp, redes sociais ou transmissões ao vivo. Não é apenas sobre futebol, é sobre identidade, história, escolhas e, sobretudo, sobre o que significa lealdade e paixão. A Arrascaeta, assim, se transforma no epicentro de uma narrativa que mistura emoção, estratégia e, claro, aquela tensão que só o mercado da bola brasileiro consegue gerar, com rumores capazes de virar manchetes a qualquer momento. As especulações sobre os valores envolvidos na negociação também movimentam os comentários dos especialistas. Alguns afirmam que o contrato com o Palmeiras poderia superar cifras históricas no futebol nacional, enquanto outros alertam que o impacto financeiro exigiria ajustes internos, incluindo possíveis saídas de outros jogadores ou renegociação de contratos. O interessante é que, mesmo sem confirmação oficial, cada detalhe é analisado minuciosamente. Fotos de reuniões, declarações enigmáticas, alterações nas redes sociais do jogador,
tudo se transforma em pista que alimenta a narrativa. A sensação é de que estamos vivendo um thriller esportivo, onde cada movimento pode ser decisivo para o futuro de Arrascaeta, Flamengo e Palmeiras. O clima é de tensão constante, e a torcida, de ambos os lados, se envolve emocionalmente, criando uma atmosfera quase cinematográfica. E enquanto a história se desenrola, especialistas começam a projetar cenários para o Brasileirão, Copa do Brasil e competições internacionais, imaginando como a saída do uruguaio poderia alterar não apenas o futebol jogado, mas também a dinâmica de mercado, moral e psicológica das equipes. É um turbilhão de informações, opiniões e rumores, que parece não ter fim, e a cada nova pista, a expectativa só aumenta, transformando a negociação em um dos assuntos mais comentados do momento. O fator psicológico, é claro, não pode ser ignorado. Para Arrascaeta, a decisão de possivelmente deixar o Flamengo envolve mais do que dinheiro ou título, a amizade com companheiros, relação com torcedores, adaptação à cidade e a história construída ao longo de anos. Cada detalhe dessa decisão é debatido publicamente, e o jogador passa a ser analisado como protagonista de um roteiro que ninguém escreveu, mas todos acompanham com fervor. A repercussão se estende a comentaristas, ex-jogadores e influenciadores, que compartilham teorias, previsões e até conselhos para o atleta, tornando o rumor ainda mais intenso e amplificado. Em paralelo, o Palmeiras trabalha silenciosamente, ajustando contratos, planejando estratégias de marketing e preparando o terreno para a possível chegada de Arrascaeta, sabendo que uma confirmação oficial poderia gerar um impacto massivo, tanto na torcida quanto na mídia. É aquele típico cenário em que cada postagem, cada entrevista, cada gesto, é interpretado, questionado e amplificado, criando uma narrativa quase cinematográfica que mistura expectativa, intriga e paixão pelo futebol. No fim, o que vemos é uma história em construção, onde rumores e possibilidades se confundem com realidade, e cada passo dado pelos envolvidos é crucial para o desfecho que todos esperam ansiosamente. E mesmo com tanta especulação, nada ainda foi oficializado. A imprensa e as redes sociais funcionam como um verdadeiro termômetro da expectativa, e cada declaração, cada pista, se transforma em combustível para a narrativa que se desenrola. A torcida do Flamengo reage com choque e incredulidade, enquanto a do Palmeiras começa a sonhar com a possibilidade de ter um dos principais jogadores do país em seu elenco, o que poderia transformar a equipe em uma verdadeira potência. O rumor de Arrascaeta no Palmeiras se espalha com rapidez, e a sensação de que estamos diante de uma das negociações mais impactantes dos últimos tempos só aumenta. Cada detalhe da história, desde negociações veladas até análises táticas sobre o impacto do jogador, é amplificado, e a narrativa se torna cada vez mais palpável, criando uma tensão e expectativa que beira o insuportável para fãs e especialistas. É o tipo de rumor que mexe com emoções, desafia a lógica do torcedor e transforma o futebol brasileiro em um verdadeiro palco de drama, intriga e paixão, provando que, no final das contas, cada movimentação de mercado pode virar uma história épica, capaz de ser comentada por meses. Enquanto o rumor de Arrascaeta no Palmeiras ganha força, surgem detalhes que deixam a história ainda mais intrigante e cheia de tensão. Fontes não oficiais comentam que reuniões entre representantes do jogador e do clube paulista ocorreram de forma discreta, quase clandestina, em horários estratégicos para evitar qualquer vazamento que pudesse gerar pressão do Flamengo. Ao mesmo tempo, nos bastidores do rubro-negro, há um clima de alerta máximo, com diretores e comissão técnica discutindo planos de contingência, alternativas no mercado e possíveis ajustes no elenco caso a transferência se confirme. A torcida, que antes vibrava com cada lance de Arrascaeta, agora se divide entre raiva, tristeza e incredulidade, enquanto grupos em redes sociais e fóruns esportivos fervilham com teorias e especulações sobre o desfecho. Cada detalhe, desde postagens apagadas até declarações enigmáticas de ex-companheiros, é minuciosamente analisado, como se cada movimento pudesse antecipar a decisão do uruguaio. A sensação é de que estamos assistindo a um verdadeiro thriller, onde cada capítulo influencia diretamente a relação entre torcedores, clubes e mídia. E nesse turbilhão, o Palmeiras parece jogar suas cartas com cuidado, aproveitando a possibilidade de reforçar um elenco já competitivo com um dos maiores talentos do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que se prepara para lidar com a repercussão histórica que essa negociação poderia gerar no cenário nacional.
A narrativa sobre Arrascaeta também se transforma em debate sobre identidade e lealdade, temas que reverberam intensamente entre os torcedores. Para muitos flamenguistas, a possível saída de um ídolo representa mais do que um simples negócio, é uma quebra de vínculo emocional, uma espécie de traição que atinge diretamente a alma da torcida. Ao mesmo tempo, palmeirenses interpretam a movimentação como um gesto de ousadia, um sinal claro de que o clube deseja consolidar seu protagonismo e conquistar títulos importantes, transformando o elenco em referência no futebol brasileiro. Cada comentário, cada teoria ou análise se torna combustível para a narrativa que se constrói diariamente nas redes sociais, com jornalistas, influenciadores e ex-jogadores opinando sobre as consequências táticas, financeiras e psicológicas da transferência. O impacto potencial de Arrascaeta vai muito além do campo. Envolve marketing, mídia, engajamento da torcida e até repercussão internacional. Afinal, um jogador com esse perfil atrai atenção de todos os lados. E enquanto o rumor se intensifica, o cenário continua incerto, cada nova informação é examinada com lupa, e a expectativa só cresce, criando uma tensão constante que mantém fãs e especialistas grudados nas notícias, aguardando o desfecho dessa história que promete ser memorável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Dentro do Flamengo, a possível saída de Arrascaeta mexe com a estrutura emocional do elenco, que precisa lidar com a incerteza enquanto mantém o foco em competições importantes. Técnicos, auxiliares e jogadores discutem ajustes de esquema, alternativas de reposição e a forma como a saída de um protagonista poderia afetar o equilíbrio do time. Por outro lado, o Palmeiras realiza cálculos minuciosos sobre como encaixar o uruguaio no seu plantel, pensando não apenas em questões técnicas, mas também na química do grupo e na gestão de expectativas da torcida. Cada passo, cada encontro e cada movimentação é observada com atenção, e o rumor se espalha rapidamente, transformando-se em pauta diária para emissoras de TV, portais e redes sociais. A sensação é de que vivemos uma narrativa digna de novela, onde todos os envolvidos desempenham papéis centrais, e cada ação influencia o rumo da história. Enquanto essa tensão persiste, fãs de ambos os clubes especulam sobre possíveis consequências, imaginando cenários de rivalidade, títulos em disputa e impacto direto nas competições nacionais, tornando o rumor mais do que um simples boato, uma verdadeira saga esportiva que promete capítulos memoráveis. A questão financeira, é claro, é um dos pontos mais comentados. Especulações sobre salários, bônus e valores de negociação circulam incessantemente, com diferentes fontes apresentando números que, em muitos casos, parecem contraditórios. O que se mantém constante é a percepção de que o Palmeiras estaria disposto a investir pesado para garantir a chegada de Arrascaeta, enquanto o Flamengo enfrenta o dilema de manter um ídolo ou aceitar uma proposta que poderia representar um alívio financeiro estratégico. Entre análises de mercado, comparações com outras transferências históricas e projeções de impacto em campo, a narrativa se enriquece com debates sobre o valor de um jogador que combina talento, experiência e carisma, elementos que se tornam cada vez mais relevantes na construção de um elenco competitivo. Torcedores, analistas e comentaristas não param de dissecar cada movimento, transformando rumores em discussões acaloradas sobre ética, mercado e o futuro do futebol brasileiro. E, nesse contexto, Arrascaeta se torna protagonista de um drama que ultrapassa o campo, afetando torcidas, clubes e a própria dinâmica do campeonato, em uma história que se desenrola com tensão, expectativa e emoção a cada instante. Enquanto isso, o clima nas redes sociais é de fervura total. Cada postagem, cada comentário e cada rumor sobre Arrascaeta no Palmeiras gera ondas de debates, memes, vídeos e teorias que se multiplicam rapidamente. Fãs do Flamengo expressam decepção e raiva, enquanto palmeirenses celebram a possibilidade de reforçar seu time com um jogador de altíssimo nível, e todos acompanham cada detalhe, do treino à entrevista, buscando pistas sobre a decisão final. Jornalistas esportivos se tornam peça-chave nesse tabuleiro, fornecendo informações, analisando sinais e interpretando gestos aparentemente pequenos como indícios do rumo da negociação. A história ganha contornos quase cinematográficos, onde cada capítulo influencia diretamente a percepção de torcedores, clubes e mídia. E nesse turbilhão de especulação, Arrascaeta se mantém como epicentro de tudo, seu nome sendo citado em transmissões,
programas e debates, reforçando a dimensão do impacto que uma possível transferência teria no futebol brasileiro. É um momento único, carregado de tensão, expectativa e emoção, onde rumores e fatos se misturam, criando uma narrativa que domina o noticiário e coloca todos os envolvidos sob os holofotes de maneira intensa e quase ininterrupta. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!